Olá, eu sou o pastor Nilson Messias, pastor da Igreja Evangélica Ministério Florescer. Nesta videoaula eu quero trazer mais um assunto bastante polêmico, o fim do mundo, né? A questão é quando será o fim do mundo, qual a data em que terminará o mundo. Hoje, nesta data bastante recente que estamos gravando essa videoaula, nós vemos aí várias pessoas construindo esconderijos, outras acabando com o que tem, por causa dessa insegurança ou dessa certeza de que o mundo ele vai se acabar nesses dias. Então vamos tentar provar através da principal autoridade quanto à questão fim do mundo para os cristãos, que é a Bíblia Sagrada, que o fim do mundo não acontecerá nesses dias. Essa realmente é a versão real, certo? A nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Florescer, estamos atualmente aqui em Goiânia e o tema da videoaula é o fim do mundo. A data desta videoaula, você pode ver, 19/12/2013, por estar relacionada a uma questão de data, de períodos, a gente resolveu colocar a data, porque não sabemos quando você está vendo esta gravação. Mas o que é certo que eu vou corrigir aqui, né? Não é 2013, é 2012. Hoje, atualmente, é 19/12/2012 e estou gravando essa videoaula às 17h08. Então, a partir de agora, vamos ver realmente se o mundo vai se acabar. Se você vê esse vídeo depois de todas essas tentações de que o mundo vai acabar, e o mundo não se acabou, depois dessas marcações de data, você procure acalmar seu coração, certo? E saber que o caminho para você se livrar dessa tão grande tribulação é você abrir o seu coração para Jesus, tá bom? Jesus é o caminho para você obter, certo, a sua salvação e não ter medo do fim do mundo, não ter medo da morte. É Jesus. Jesus é essa solução comprovada por centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Todas as pessoas que experimentaram Jesus, certo, realmente têm segurança quanto a essas questões. Então vamos em frente nessa videoaula, até o texto em análise, certo? Mateus capítulo 24, do 3 ao 14. Eu não vou ser muito profundo em teologia, até mesmo porque não precisa. Eu quero só realmente mostrar para vocês o que diz esse versículo, tá? Na Bíblia dos Evangélicos, Mateus capítulo 24, versos 3 ao 14. O 3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os discípulos em particular, dizendo: Dizei-nos, quando será essas coisas? Que fim haverá? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você pode ver que é uma questão bastante antiga, a questão do fim do mundo, certo? Os discípulos, pessoas que tinham fé em Jesus, eles tinham essa preocupação, não é isso? De saber quando seria a vinda de Jesus e do fim do mundo. Então veja só, certo? Jesus, ele respondeu e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. O que está havendo muito na atualidade é engano a respeito da vinda do fim do mundo, certo? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, atualmente, aqui em Santa Catarina, temos um Cristo brasileiro, que diz que é o Cristo, e que ele incorpora o corpo de Cristo através da reencarnação. E quando alguém perguntou para ele que prova ele daria que ele era o Cristo, ele mandou que as pessoas olhassem para a aparência dele, para o rosto dele, para as mãos dele. O que é uma verdadeira besteira. Porque se uma pessoa recebesse uma encarnação de um outro ser, essa encarnação não influenciaria na sua fisionomia, na sua aparência física, no seu rosto, certo? Ele nunca pode dizer que é o Cristo porque ele parece com o Cristo. Afinal de contas,
O máximo que ele pode aparecer é com essas imagens pintadas por sacros, né? Pintores que desenharam aí o que eles achavam que era imagem, que era o rosto de Cristo. Então, o Hare Krishna, parece que é o nome dele, ele não pode alegar que é o Cristo porque parece com o Cristo, porque afinal de contas ninguém sabe nem como que era, vamos dizer assim, se bem dizendo, o rosto de Cristo, certo? Então, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esta aí é uma realidade e já veio vários Cristos, mas esse não é o tema central de nossa videoaula. O outro versículo diz: ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós vemos muitas pessoas mostrando as calamidades da terra, pessoas passando fome, guerra, tanto de praga, pessoas mostrando isso como se fosse o fim. E ele está dizendo aqui, ó, acautelai-vos, porque é misto que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então você pode ver que ainda não é o fim, né? Vamos ver o 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Isso aí é um complemento do versículo 6, né? Mas todas essas coisas são simplesmente, estou parafraseando aqui, princípio de dores. Você pode ver que é simplesmente princípio de dores, não é o fim, certo? É simplesmente princípio de dores. Vamos lá? O 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Este texto aqui está relacionado às pessoas que pregam Jesus, tá? As pessoas que realmente, com sinceridade, não são falso profeta, não são pessoas que pregam por qualquer outro motivo, certo? São pessoas que pregam porque querem Jesus, porque querem e acreditam que Jesus é a solução dos seus problemas. A tendência é do mundo, certo? Odiar, certo? As nações, o mundo, as pessoas odiarem estas pessoas por causa do nome de Jesus. Aqui está uma explicação verídica de por que quando alguém chega com o nome de Jesus para você, o ser humano cria um ódio. E você se pergunta por que você tem raiva? Por que você criou esse ódio? Às vezes você nunca nem viu o pregador, certo? Ele quer que você pare logo. O espírito que habita no mundo, ele tende a fazer o ser humano odiar aqueles que levam o nome de Jesus. Outra verdade prática é que aqui Jesus está provando claramente, certo, que a sua palavra é verdadeira. Ele disse lá há 2000 anos atrás: sereis odiados de todos, né? Todas as nações por causa do meu nome. Então, se hoje todo mundo amasse o nome de Jesus, se ninguém tivesse ódio desse nome, realmente a palavra teria negado, né? Não seria verdadeira. Mas ele já preveu, ele disse: olha, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Ou seja, em todas as nações haverá pessoas que odiarão o discípulo de Jesus por causa do nome de Jesus. Então esta é uma verdade, certo? Então quando alguém chegar para você pregando o evangelho, muito cuidado, tá? Ouça, respeite, se possível procure a igreja evangélica, porque não haverá o fim do mundo na data prevista para o ano de 2012. Não haverá, repito, certo? Não haverá, segundo a palavra de Deus, certo? Mas isso não quer dizer que não possa haver, certo? Em anos vindouros. Eu vou provar para você que ainda falta muito tempo para que o mundo venha a se acabar. Mas vamos em frente. E seguirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, certo? Então veja só, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui, essas pessoas não virão dizendo que é o diabo, eles virão dizendo que é pessoa de Deus, e muitos serão enganados, certo? Inclusive, nós encontramos com esse Hare Krishna aqui de Santa Catarina, eu acredito que é de lá, a mulher falando que sonhou que ele era o Cristo, e por isso começou a seguir ele. Então você vê que realmente a coisa é muito séria, né? E por se multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Esta aqui é outra verdade muito triste, certo? O amor do ser humano
certo? Hoje você vê pessoas aí deixando suas heranças para animais domésticos, como cachorro, para animais domésticos aí, e deixando os filhos de fora de suas heranças, porque na verdade ele tinha um relacionamento melhor com um animal do que com o seu próprio filho. Agora a pergunta é, por que isso acontece? Certo? Você vê muitas vezes, não sou contra animais, inclusive acho muito lindo, mas muitas vezes você vê um cachorro lambendo, né, o rosto de uma pessoa, e ele está dizendo que aquele cachorro está beijando ele, transmitindo para ele um carinho, o que é mentira. Esse cachorro simplesmente está lambendo, no caso, por assim dizer, o sal, o suor que está no rosto desse ser humano, e nunca foi um ato, um gesto de carinho, mas um gesto natural de sobrevivência. Ele está simplesmente assimilando o sal que está no rosto daquela pessoa. Então, por que as pessoas se apegam mais aos animais do que ao ser humano? Porque os animais, eles não retrucam. Os animais, eles não ofendem. Os animais, eles não zangam. Ele não tem opinião própria. Você bate o animal, ele vira, vai lá e volta novamente. Mas por que os animais fazem isso? Porque eles já esqueceram do mal que o ser humano causou a ele. O homem não. O homem tem a tendência de guardar. O filho tem a tendência de guardar e de retrucar. Se você fala que uma pessoa é ruim, ele vai dizer, ruim é você. Então, com o tempo, essas pessoas, essas mães, esse ser humano, eles vão se afastando dos seus filhos e se apegando a bens materiais. Gastam milhões, né, no decorrer da sua vida com animais, enquanto o ser humano está passando fome, ou seu próprio filho não tem aquela regalia que teria aquele animal. Então, na verdade, está se cumprindo simplesmente o que está sendo dito aqui, por se multiplicar a iniquidade, né, a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então o amor realmente do ser humano está se esfriando. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Isso aqui é um exemplo, versículo 3, de promessa. Aquele que preservar até o fim, este será salvo, né? Mateus capítulo 24, versos 13, não é isso? Então veja só, será salvo. O que é esse perseverar, né? Aquele que perseverar, né, até o fim será salvo. O que é esse perseverar? Certo? É pegar a sua vida em Cristo Jesus, colocar ela aos pés de Cristo, pedindo perdão por seus pecados, pedindo que Ele o perdoe, que isso, nesse ato há uma regeneração, certo? Procurar uma igreja evangélica que te ajude a continuar nessa regeneração e, sempre que possível, puxar a tua vida para os ensinos da Bíblia Sagrada. Sempre que possível, puxe o exemplo, a tua vida para os exemplos da Bíblia Sagrada, fazendo o que o Jesus ensina que você faça. E continua nessa perseverança, para que você venha ser salvo do quê? Do fim. Né? Do fim da sua tribulação. Esse fim aqui não é o fim do mundo, é o fim da sua estadia aqui na terra. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Vamos lá? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este testemunho, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aqui sim é o fim. Agora a questão é, o evangelho do reino, que é evangelho do reino? Nós estamos vivendo, segundo os grandes teólogos, o evangelho da graça, o evangelho do favor. O que era o evangelho do reino? Era o evangelho que era pregado pelo próprio Jesus, certo? Naquela dispensação que Jesus estava pregando. Este era o evangelho do reino. Então, o que acontece? Este evangelho do reino, segundo os teólogos, vai ser pregado por... vão ser pregados pelas 3 testemunhas que virá para pregar o evangelho. Isso há um tempo muito distante, como eu vou provar para você. Depois que essas 3 testemunhas, que terão poderes sobrenaturais, conseguirem levar o evangelho a todas as nações, coisa que nós homens, pastores e cristãos não damos conta de fazer. Existem vários países que ainda o evangelho não chegou a ele. Então veja só, aí sim virá o fim. Então, em que época da vida nós estamos vivendo? Deixa eu mostrar para você. Primeiro, segundo a teologia protestante, a teologia pentecostal, né, a teologia dos evangélicos,
nós estamos ainda esperando que aconteça o arrebatamento da igreja, onde Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, onde Jesus Cristo virá com seus anjos buscar a sua igreja, e depois desse arrebatamento haverá 7 anos de tribulação, né, da grande tribulação. Depois dessa grande tribulação, Satanás será aprisionado. Eu quero que você entenda que durante esse período, com exceção desses atos sobrenaturais, a sua vida ela vai estar acontecendo normalmente. Jesus falou assim, enquanto, como na época de Noé, enquanto comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, certo? Então, e como na época de Noé sobreveio o fim, assim será para conosco. Então veja só, de uma forma natural você vai estar fazendo isso, certo? Vai estar acontecendo o arrebatamento da igreja, ou seja, você em determinado momento vai perceber que um número cheio de pessoas desapareceu sem explicação. Muitos vão dizer que foi extraterrestre que abduziu esses corpos, certo? Mas a verdade bíblica é que Jesus veio e buscou a sua igreja. Haverá um número gigantesco de acidentes, porque existem muitos homens de Deus na frente, por exemplo, de aviões, de trens, de carro. E quando essas pessoas sumirem, esses aparelhos vão perder o controle. Então, automaticamente vai haver uma acusação de que a culpa pela catástrofe que aconteceu foi dos cristãos. Então haverá por aí, acreditamos, o início da grande perseguição, que é a grande tribulação. Aí sim, aí você não vai poder mais ser salvo como você está sendo salvo agora pelas igrejas. A tua salvação vai ser pela dor, pelo sofrimento, certo? Você não pode receber o número 666, que te dá direito de comprar e de vender. Você vai ter que negar, certo, esse mundo cabalmente, aceitando Jesus Cristo. Mas lembre-se que essa tribulação, ela só durará por 7 anos. Então, depois disso, Jesus vai vir, vai prender Satanás e vai reinar sobre a terra por 7 anos. Estou resumindo aqui o máximo possível, porque é uma videoaula para a internet, fica muito difícil, certo? Vai resumir, vai prender Satanás por 7 anos, ou me perdoe, por 1000 anos. E ele vai ficar reinando sobre a terra, certo? Então, depois desse reinado, Satanás vai ser solto novamente, diz a Bíblia Sagrada, vai reunir os 4 cantos da terra, vai levantar uma guerra novamente contra Jesus, porque vão questionar o reino de Jesus. Então Jesus vai derrotar novamente, vai lançar o falso profeta, o espírito do falso profeta, Satanás à morte no lago de fogo, e todos aqueles que optaram por seguir Satanás irão acompanhar Satanás ao lago de fogo. Lembrando que o lago de fogo não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás. Foi um julgamento, um local de tormento feito para Satanás. Não foi feito para o homem. Mas o que acontece? O homem optou, certo, através do engano, do engodo de Satanás, segui-lo. E por isso vai segui-lo até a última hora, que é o lago de fogo. Mas veja só, resumindo, você percebe que para que haja o fim do mundo, ainda vai haver mais 7 anos, que é o 7 anos da tribulação, segundo a teologia protestante, e eu garanto para você, através de estudos, que é a teologia mais segura que temos, foi essa linhagem de teologia que preveu que o Estado de Israel, em 1948, seria, vamos dizer assim, reerguido novamente, que Israel voltaria a ser nação novamente, voltaria a ser povo novamente. Nenhuma outra teologia provou isso. Então essa teologia, ela é uma teologia que está mais no rumo, né, essa linhagem, essa escola teológica, está mais no rumo de estar com a verdade que qualquer outra teologia. Então por essa teologia nós acreditamos que ainda haverá 7 anos, que ainda haverá o arrebatamento da igreja, que não sabemos quando, porque a igreja não foi arrebatada. Depois do arrebatamento haverá 7 anos, depois dos 7 anos haverá mais 1000 anos, depois dos 1000 anos, certo? Aí sim virá o fim. Então, para que venha o fim do mundo, literalmente, onde aquele que nós imaginamos, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para você,
aquilo que nós imaginamos do fim do mundo. Deixa eu botar aqui, só para você ter uma ideia, certo? Aquilo, vamos mostrar aqui, fim do mundo, né? Fim do mundo. Vamos botar a imagem, fim dos tempos. Bota a imagem aqui, ver se eu acho aqui, certo? Rapidinho para você ter uma ideia. Vou voltar aqui novamente, certo? Esta porque eu faço questão de mostrar para você que esta visão é uma visão colocada do mundo, né? Esta visão é uma visão colocada pela mídia em nossas mentes. Vamos pegar aqui uma imagem ruim, né? Para que você veja aqui, ó essa imagem aqui do fim do mundo, né? Vamos só abrir ela aqui mais um pouco, abrir em uma nova, vamos lá, certo? Vamos ver aqui rapidinho. A imagem do fim do mundo é uma coisa realmente triste, né? É uma coisa. Vamos ver essa outra aqui, olha outra imagem aqui, espero que você esteja vendo. Olha a imagem aqui do Cristo Redentor. Vamos ver aqui como é, olha aí, mais ou menos isso, o Rio de Janeiro aqui sendo destruído com uma grande população aqui. Então essa realmente seria a imagem, né, do fim do mundo, uma coisa horrível. Eu quero que você entenda. Aqui nós temos outra imagem, espero que você veja de um planeta chocando com a Terra, né? Muitas outras imagens, né? Nós temos aqui muitas outras imagens horríveis. Então esta imagem, temos aqui também, estou simplesmente acompanhando pelo Google aqui, né? A imagem aqui pegando fogo, né? Da Terra pegando fogo. Essa imagem eu quero que você entenda. Aqui já da Terra completamente alagada, destruída, inóbita, né? Eu quero que você entenda que essa imagem é uma imagem nos imposta pela mídia, né? Nós, claro que talvez será pior do que isso ou não, mas esta imagem, de uma coisa temos certeza, com o fim, né, do mundo virá o fim da vida física, certo? Disso aqui nós temos certeza. E as pessoas que viverem, vão viver em um mundo agora espiritual. A terra será restaurada, a Bíblia fala, depois desse fim do mundo será restaurada novamente, só que agora é um teor espiritual, como ela era antes da queda, né, de Lúcifer, vamos dizer assim, para não nos aprofundarmos muito, certo? Antes da queda de Lúcifer, a terra era assim, né, de um teor espiritual. Então a terra será restaurada em teor espiritual. O que é certo é que o fim vai vir, mas eu quero repetir, ainda vai ter no mínimo 1007 anos para que aconteça esse fim, tá? Vamos lembrar que eu estou preparando essa videoaula aqui nessa data, para que você veja, né? 19/12/2012. Então esse vídeo vai ficar na internet por muitos anos. E espero que no dia que você vê ele, Jesus possa iluminar você, para que você não caia no engano, na mentira, e você ouça com bastante atenção essas palavras. Talvez quando você vier a ver esse vídeo, eu não esteja mais nem aqui, já fui arrebatado pela misericórdia de Deus. Isso aqui é o nosso disco amigo, certo? Caso você queira ter alguma sugestão de um vídeo, não, eu queria que você explicasse sobre o versículo fulano, está aberto aqui para você. Aqui é o meu e-mail, né? O meu e-mail, agora nós temos também esse e-mail agora está à disposição para que você possa usá-lo. Nós temos aqui o telefone da Claro, da TIM, ou seja, quando você quiser, dar oi, quando você quiser usar, fique à vontade. Que Deus possa abençoar a todos e vamos à próxima videoaula, se Deus assim permitir.